E agora, eu quero falar com você uma coisa bem bacana, que é a respeito como está o seu relacionamento nessa pandemia. A gente sabe que passa por certas dificuldades e muitas vezes, por ter esse tempo em casa, a gente acaba assistindo alguns filmes a mais e cria umas certas expectativas referente ao relacionamento. Você sabia que muitas vezes a sessão da tarde ou os filmes de Hollywood, eles podem influenciar o seu relacionamento, tanto positivamente ou negativamente? E isso tudo depende, pessoal, de como você vai encarar isso daí. Eu falei para vocês que tinha convidado a nossa queridíssima Isadora de Mello. Ela é super jovem, ela é pesquisadora e estuda sobre o comportamento da família. Isadora, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Você tá aqui com a gente. Falar sobre esse assunto tão importante. Que bacana. Então, uma coisa bem interessante, o pessoal de casa às vezes percebe que a ficção, ela influencia a vida real. Eu acredito que sim. Claro que com um certo limite, mas a nossa perspectiva do mundo, o que nós acreditamos que é realidade, a gente cria através dos exemplos que nós vemos, isso, né, sobre qualquer coisa. E também sobre relacionamentos. Temos exemplos na vida real, nossos pais, né, pessoas que conhecemos, mas também a mídia. Porque nós perdemos muito tempo na mídia, assistindo filme, seriados de televisão, novela. Tá. E tudo isso afeta. A Isadora, ela escreveu um artigo que foi para Deseret News, uma coisa muito legal. Esse artigo fala-se a respeito Hollywood precisa de melhores histórias de casamento. E muito interessante, porque nesse artigo ela vai falar a respeito do como é que fala? Durante o assunto. 3 crenças que o romantismo nos ensina que talvez não nos ajuda no relacionamento, na vida real. Exatamente. Então, são 3 crenças que muitas vezes não nos ajudam nesse relacionamento e tudo. E mais interessante ainda, pessoal, porque no artigo ela comenta a respeito do filme que realmente passou, que acho que ganhou o Oscar, né? Tá para ganhar o Oscar. Sim, ou foi nomeado para poder ganhar o Oscar, que chama-se Marriage Story. Fala a respeito da história de como é o divórcio, né? Como aconteceu. A história é sobre um casal parte. que está divorciando. No meu artigo eu falo que tem 2 extremos quando a gente fala sobre a mídia. Tem aquele lado do romantismo, da Sim. conta de fada, tudo é lindo, maravilhoso, fácil. E daí tem um lado que é bem crítico do casamento. E eu diria que o Marriage Story cabe nesse segundo... Mais crítico. No lado mais crítico do casamento. E o que eu acho que seria bom é nós criarmos e assistirmos mídia que tem um meio termo, vamos dizer. Sim. Que demonstra relacionamentos que são realísticos, mas também que demonstram que o casamento, a família... são coisas positivas, são coisas importantes, são coisas que vale a pena lutar. Não deturpar a imagem exatamente. da família. Muitas vezes é isso que é o problema, né? Exatamente. E Legal. então o romantismo, nesse caso, com as 3 crenças que você falou a respeito, ele o quê? Ele nos ensina expectativas que o amor é algo muito fácil, primeiramente. Que fácil, automático. Quantas vezes em filme você já viu o casal assim, se vê, eu vejo você me Aquela vê... atração feroz, física. Aquela coisa toda, e daí de repente, assim, eles vão no cavalinho, vai embora. Tá. E viveram felizes para sempre. Exatamente. Então, o que você quer falar é a respeito qual o processo durante o casamento, antes do casamento, E né? depois, E depois porque do não é casamento. tão fácil assim. Ninguém, assim, se apaixona de um olhar e deu, né? Não é tão fácil assim. E além disso, o romantismo nos ensina que pra ser um amor verdadeiro, aquela pessoa tem que me aceitar perfeitamente, do jeito que eu sou. Que Muitas vezes parece ser uma ideia legal, mas na verdade não é realístico também, porque em qualquer é a realidade relacionamento do momento. eu preciso abrir mão de certas coisas, eu preciso sacrificar certas coisas, eu preciso melhorar, ser uma pessoa melhor. Então, esse aspecto do romantismo nos ensina que quando uma pessoa que nos ama nos corrige em alguma coisa, Sim. é como se fosse evidência que ela não nos ama mais.
A gente pensa, porque você reclamou do jeito que eu faço tal coisa, você não deve me amar. Isso não é verdade. Todos nós precisamos de uma fase correção. de construção. Então, na verdade, o casamento é uma adaptação, né? Assim, exatamente. Eu trago então a minha bagagem, você traz a sua bagagem. E a gente melhora aos poucos. E a gente vai trabalhando isso daí. Que interessante. Então, na verdade, no seu artigo tem assim uma crítica referente à deturpação, de que forma é feitos os relacionamentos da família e casamento, e também uma crítica ao romantismo. Muitas vezes, quando é muito meloso o filme, Viver Felizes para Sempre, frustra as pessoas referente às expectativas. Eu criei, nossa, é o príncipe encantado. Aí casa, puxa vida, hein? Não é. Acho que o burro é ao lado. A diferença é que parte da nossa expectativa tem que ser as dificuldades também. É parte de saber assim, essa pessoa que eu vou casar é uma pessoa boa, maravilhosa, eu amo aquela pessoa, mas vai ter dificuldades e isso faz parte da vida, é normal. Então, um exemplo, uma analogia, vamos dizer, que eu pensei quando eu estava escrevendo, é de comparar o casamento com uma maratona. Bacana. Qual o processo? O processo e a vida diária, vamos dizer, no sentido que eu não sou alguém que corre. Eu nunca corri uma maratona, mas tem gente que corre mas faz caminhada. E faz caminhada ou mas sobe o casamento montanha. Muitas vezes não é uma maratona, mas você faz uma caminhada aos poucos até. E o ponto é que é algo. Não, a maratona ou subir uma montanha, essas coisas que as pessoas fazem, não é a mesma coisa de sentar no seu sofá e assistir televisão. Não é fácil. Não é aquela coisa que você faz sem esforço. Né? Exige uma prática, um treinamento, exige um condicionamento físico, vamos dizer. E a pessoa que corre a maratona, ela tem uma noção que é doloroso, vai doer. Você, quando você tá na sexta milha, que você tá pra morrer, mas ela entende que isso é parte da experiência. Sim. Mas não quer dizer que ela não vai fazer, que ela não vê o valor de correr uma maratona. Ela vai entender que é difícil, mas vai valer a pena, porque uma coisa que você cumpriu, assim, uma coisa que você conseguiu terminar. Tem uma certa emoção, uma certa felicidade em fazer alguma coisa difícil. E eu acho que quando desafio, né? Desafio, exatamente. Você falou uma coisa muito importante, né? Então, a gente no seu artigo fala a respeito... Gente, eu não sou casado. Então, também uma coisa bem interessante. Mas é uma coisa interessante, porque a gente, assim... A Isadora, na verdade, ela é pesquisadora, ela estudou autores... ela coloca filmes referente no artigo dela, mas uma coisa que é um assunto muitas vezes que para alguns é assustador. Eu não quero, não toca nisso. E você tinha comentado lá no camarim uma coisa, acho que eu vou trazer para cá, a respeito sobre algumas tradições de como era feito o casamento. Por exemplo, assim, eu vou casar, na verdade, já preocupado referente... Muitas pessoas às vezes não acabam casando porque quer ter sua independência, né? Financeira, econômica. E você pode abordar um pouquinho sobre isso daí? Como relacionar isso daí? Assim, um problema, vamos dizer que dessa sociedade moderna que nós vivemos é que muitas vezes os relacionamentos familiares são vistos como algo que te nega a oportunidade de ter essa independência, essa a carreira, ou sei lá o que, a vida que você quiser. E o casamento é visto como uma transação de perda, em vez de uma transação de ganho, que você vai ganhar algo. Então isso é uma das diferenças que a gente tem que pensar. Não, quando eu casar, eu tô ganhando algo, eu tô ganhando uma família, e essa pessoa pode me ajudar em cumprir e atingir meus sonhos. Também, né? É uma grande diferença. Isso ajuda a perder o medo. Então, na verdade, eu já estou me preparando para isso, para a seguinte fase. Então, exatamente. Bacana. E uma outra ideia, assim, que ajuda, que na verdade não incluí no artigo, mas agora pensei, que muitas pessoas olham para casos de divórcio, vamos dizer, na sociedade, que é mais ou menos uns 50%, nos Estados Unidos pelo menos, e tem um medo disso. Eles pensam assim, por que eu vou entrar nesse relacionamento que só funciona, só dá certo 50% do tempo, né? Quer dizer, já casa com o pé atrás, né? Já não vai dar certo. Exatamente, já casa com esse medo de que, só vai, assim, pode dar certo, pode não, essa coisa dos 50%, que não parece ser
uma boa chance, vamos dizer, né? Porque muitas vezes, assim, há um certo preconceito, muitas vezes, quando se fala sobre mães solteiras, se a pessoa é divorciada ou não. Tem algumas pessoas que são mais resolvidas, né? Falam o seguinte, não deu certo. Eu tenho uma amiga que fala assim, não deu certo um casamento, não é por isso que eu vou ter essa referência desse relacionamento que eu não tive bom com esse primeiro parceiro e transferir para o segundo. O problema é que muitos acabam transferindo, então, todos os problemas do primeiro casamento para o segundo, por isso que não dá certo o segundo. Às vezes. E não só do primeiro, mas de outras pessoas, ou das pessoas referência em geral. Da família, de repente? Por exemplo, de novo, esse medo do 50% do divórcio. E as pessoas pensam que, porque a sociedade termina se divorciando 50%, né, do tempo, ela pensa grande. Que é a chance dela, que não é a mesma coisa. Essa estatística não está certa. É a mesma coisa de você pensar se 50% da população tivesse vamos dizer, um ataque de coração, né? Vamos dizer que... já estava aqui, já eu sou o próximo, nem caso, vamos dizer ataque que, é mais. Tivesse essa altura de casos de ataque de coração. Não quer dizer que minha chance de um ataque de coração é 50%. A minha chance depende do meu estilo de vida. Depende da minha dieta, do meu exercício. Se eu sou um atleta, talvez minha chance de um ataque de coração é 10% ou 5%, algo bem pouco. Ou talvez se eu sou alguém que nunca saio do sofá, que como todas as besteiras assim todo dia, talvez seja 90%. Então, mesma coisa no casamento. Por mais que 50% dos casamentos terminam, não quer dizer que sua chance é 50%. Sua chance depende do seu estilo de vida, de como que você se relaciona com o seu cônjuge, como que vocês né, vão trabalhar juntos quando tem problemas, como que vocês vão então, a comunicação é importante, né? Exatamente. Então, a comunicação. Então, isso fala das 3 regrinhas, na verdade? Sim. 3 que você falou. Então, a comunicação é importante. Essa terceira é exatamente. E isso é uma outra coisa que o romantismo não nos ajuda. Porque no romantismo você pensa assim, essa pessoa, se ela me ama, ela vai entender como que eu tô sentindo. Ela vai simplesmente saber que não é alguns casais podem até sentir, né? Mas acho que é meio complicado, a gente não fica casado, mas eu vou saber isso depois. Mas a Isadora é pesquisadora, ela é estudiosa, então você tem vários parâmetros. O que eu vejo é que, assim, por mais que ela pode saber, alguma coisa tá errada, ela tá magoada, mas ela não vai saber o porquê. Você tem que se explicar. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Verbalizar, Verbalizar, assim, você fez tal errado, você deixou a louça na pia, você fez o quê? E isso me magoou, isso me machucou. E você não pode esperar que o seu par vai entender simplesmente porque você está chateado. E o romantismo faz parecer que não, aquela pessoa, estamos em uma sintonia que vai entender, mas não é verdade, não é verdade. Tem que então ter tem que ser comunicação, né? Teve um caso passado que um amigo contou que houve uma separação de uma pessoa, quer dizer, de um casal exatamente por causa da pasta de dente. A pessoa apertava a pasta de dente no meio. Gente, é verdade, essa história é real. Terrível. Então, faltou comunicação? Falou, amigo, eu vou comprar uma pasta pra você, você usa, você quer usar no meio, você usa e usa isso aí. Gente, é uma coisa, tipo, parece bizarro, mas... Mas, exatamente, não é o que for o assunto da briga, vamos dizer. Sim. É como que você resolve, é como que você resolve, é como que você fala assim, talvez... Vamos falar, se é muito importante pra você que a gente começa a usar de baixo a pasta de dente e daí talvez a gente decide que vamos fazer do meu jeito. Talvez se não é tão importante, você tem a sua, eu tenho a minha. Você conversa pra resolver problemas. Sim, então não importa qual é o problema, tanto quanto a conversa. Sim, porque provavelmente já tinha, acho que a falta de comunicação antes, alguma coisa que foi acumulando até chegar ao ápice da pasta de dente. Exatamente, não é só a pasta de dente que faz terminar um casamento. Mas uma coisa bem interessante que eu queria fazer uma pergunta pra você, Sim. dá uma dica pro pessoal de casa, porque assim, quando você falou a respeito de filmes de Hollywood que precisam ter melhores histórias, então tem casais que têm filhos, né? E muitas vezes, como você falou, os pais servem de referência como um relacionamento ou como você trata a sua mãe ou sua irmã. Qual é uma dica que você daria pro pessoal de casa, né? Que quer ensinar o filho alguma coisa interessante? Eu acho que tem várias coisas. Primeiramente, você pode escolher mídia que demonstra um relacionamento mais saudável, mais realístico. Um exemplo que eu gosto muito é um show de televisão americano chamado This Is Us, que seria
Esses Estes somos somos nós, exatamente, somos que é nós. uma história de uma família e da vida dessa família e mostra os pais e os filhos, eles crescendo e as coisas que eles passam juntos. Então, eu acho bom e saudável assistir coisas assim. As pessoas podem se identificar de uma forma melhor, né? Exatamente. E ver que, assim, é normal ter certos problemas e é bom ver como que as pessoas resolvem ou, enfim, passam por cima, né? E outra coisa é simplesmente ter a noção de saber que nem tudo é realidade, né? Tipo, a Sim. gente vê, porque o que nós vemos na televisão, o que vende é drama. É drama, é a briga, é a paixão, aquela isso. coisa toda. Você, assim, assiste uma novela, só isso, todo mundo gritando toda hora. Mas, assim, nós podemos ter a noção de ver e dizer, não, isso não é assim. Não é assim que é a realidade. Muito bacana. E poder ensinar com os filhos e ter conversa sobre isso. Tipo, você viu do jeito que eles fizeram? Não é bem assim. Ou talvez um bom exemplo. Você viu como eles resolveram? Isso é muito legal, vamos falar a respeito. Muito bacana. Gente, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre esse assunto, porque é muito bacana, porque assim, a Isadora, ela é pesquisadora, estudiosa, e assim, quem conhece ela e para poder conversar, ela tem várias dicas bem legais, porque é uma pessoa super inspirada. Então, essa é a dica, pessoal, observa bem o que os seus filhos estão assistindo, o que vocês estão assistindo, o que vocês estão se espelhando. Então tenta entender o relacionamento e o que é real, o que não é real. Então, para poder terminar aqui o nosso bate-papo gostoso aqui sobre comportamento familiar, eu gostaria que a Isadora, ela pudesse dizer, quem pode ter alguma dúvida, pergunta, onde é que pode te procurar? Tá, beleza. Só uma dica final para o pessoal, para a gente dar um tchauzinho nesse Beleza. bate-papo de hoje. Então, tudo bem. Eu tenho Facebook e Instagram, e nos dois, meu nome completo, que é Isadora Ferreira de Mello. Pode me pesquisar lá e me mandar mensagem. E como uma dica final, eu diria que o casamento e a família são as partes mais importantes das nossas vidas. Relacionamentos realmente é o que nos traz felicidade. Não é o dinheiro, não é só qualquer outra coisa. Também tem outras coisas que nos traz felicidade, mas os relacionamentos são o mais importante. Então eu diria que vale a pena investir realmente. E não ter medo de fazer coisas talvez que sejam difíceis, tipo ver uma terapeuta, ver assim, ter alguém para te ajudar e colocar esse esforço, né? Perfeito, muito obrigado, Isa. Essa aqui foi o bate-papo com a Isadora. Ela está indo para o Texas estudar, se formar sobre terapia familiar e vai voltar aqui 2 anos e a gente vai ter esse bate-papo gostoso.